Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a evolução do espírito à luz do Consolador. E dando continuidade, então, no texto, no tema Jornada Terapêutica que estamos vendo, do livro Espelhos da Alma, trazendo então para nossa reflexão os apontamentos. Na multiface dos conflitos humanos, há uma ocorrência grave que vem sendo ignorada pelos estudiosos do comportamento. Herança dos tormentosos dias das pesquisas iniciais do subconsciente e do inconsciente, que passaram a ser classificados como personalidade múltiplas ou personificações parasitárias. Sem qualquer dúvida, esses processos psicopatológicos apresentam-se com certa regularidade. No entanto, toda generalização exige cuidados especiais, em razão de ocorrências que se lhes assemelham, no entanto, têm gêneses diferentes. É o caso do distúrbio do pânico e do transtorno depressivo bipolar da afetividade, que durante muito tempo foram confundidos como da mesma natureza, até quando se pôde catalogar as respectivas síndromes, ampliando a percepção das ocorrências mórbidas. Então, o que está sendo colocado aqui nesse estudo, que nos levam a um aprofundamento do conhecimento, da necessidade de conhecermos aquilo que está no porão, né? Dos nossos arquivos, dos nossos pensamentos, para que tudo possa ser tratado, diluído. E está sendo comentado que nesses tempos, né, em que vem se estudando a psique, que começou ali com Freud, a quem tanto devemos por ser o descortinador, né, desse estudo da psique humana, muitos equívocos têm sido cometidos no sentido de chegarem a uma conclusão generalizada por determinadas questões pontuais, né? Mas que depois o tempo em que foram catalogando ali os diversos distúrbios foram diferenciando uma questão da outra, porque ele diz que o distúrbio do pânico e o transtorno depressivo bipolar da afetividade, muito tempo foi confundido como sendo da mesma natureza. E esses estudiosos, baseados em Joana de Ângeles, continuam. Na tradição de todos os povos, encontra-se a crença natural da interferência, ora positiva, ora negativa, dos espíritos no comportamento dos seres humanos. Esse arquétipo ancestral tem suas origens remotas nas comunicações agressivas e inesperadas ocorridas nos períodos recuados do processo antropológico do ser, dando lugar a distonias emocionais, orgânicas e psíquicas, assim como as revelações proféticas, transfigurações, xenoglacias, estados alterados da consciência. Em toda a Bíblia, por exemplo, encontram-se narrações profundas, significativas e reais, qual também se constata na história de quase todos os povos, com denominações diferentes, desde o daimon de Sócrates, e mesmo antes dele, como em todo o Oriente, caracterizando um acontecimento natural de origem parapsíquica, denominado como, por exemplo, demônio e anjo, perturbador e obsessor. Como efeito da conduta ancestral do paciente que produziu graves prejuízos morais e humanos àqueles com os quais conviveu,
Essa conduta infeliz deixou sinais de ódios incandescentes, de anseios de vingança insopitáveis, de necessidade de cobranças vingadoras, atraindo pela culpa e pelo remorso, pelo nível moral e espiritual de vibrações, esses mesmos seres que lhes foram vítimas se transformaram em algozes atuais. Surgem e multiplicam-se as obsessões hoje como ontem, que se confundem com transtornos neuróticos e psicóticos, tais as semelhanças com que se manifestam, gerando sofrimentos inenarráveis. Muitos desses demônios são conflitos apenas da consciência, mas outros são os espíritos que se sentiram ultrajados e abandonados, estabelecendo contato de reparação que a psicoterapia da palavra fraternal e cristã consegue esclarecer e libertar, mediante a transformação moral daqueles que foram os agentes da sua infelicidade. Então vejam como podem haver equívocos. Por quê? Se considerarmos todos esses demônios, como chamamos, né? Muitos desses demônios, né? Que surgem, que é esse lado de cada um, esse lado sombra e que vem e que atormenta tanto, muitos são conflitos apenas de consciência. Então, evidentemente que para esses casos são tratamentos emocionais, psicológicos, até mesmo psiquiátricos. Evidentemente que os tratamentos espíritas farão grande benefício porque ajudam-nos a arejar a mente, a nos sentirmos melhor, mas não podemos caracterizar certos conflitos de consciência como a obsessão que vem de um outro ser, que busca vingar-se, né? Os efeitos são muito semelhantes, mas há de se perceber quando se trata de uma autoobsessão, digamos assim, porque esses conflitos conscienciais, na verdade, muitas vezes somos nós mesmos nos sabotando, nós mesmos nos autodestruindo num processo de autoobsessão, né? Portanto, o tratamento espiritual sempre cairá muito bem, mas é preciso cuidado para não se confundir situações, para não generalizar, né? Como acabamos de ver, não podemos generalizar, porque cada um tem sua gênese, cada conflito, cada situação tem uma origem, né? Continuando. O conhecimento da ciência espírita, na sua face de investigação científica, realizando memoráveis experimentações mediúnicas, faculta a ocorrência do fenômeno com facilidade relativa, favorecendo a reconciliação entre os litigantes, eliminando a matriz traumática, ao tempo em que amplia as percepções do ser humano, adentrando-o como sexto sentido, que no futuro fará parte do conjunto harmônico de que se constituirá, né? Então, como diz aqui, né, favorecendo a reconciliação entre os litigantes, a necessidade desse trabalho nas situações obsessivas, porque é preciso que se elimine a matriz traumática, aquela situação que foi gerada, né? E, ao mesmo tempo, esta ligação vai trabalhando o sexto sentido, né, que seria a intuição, né? Allan Kardec, o eminente codificador do Espiritismo, assinalou com ampla lucidez que todos os indivíduos humanos são mais ou menos médiuns. São mais, né, mais ou menos médiuns, portanto, uns mais, outros menos. Portanto, possuidores, embora de forma embrionária, da faculdade que em aspecto natural propicia maior amplitude de percepção em torno do mundo espiritual, tornando-se pelo exercício, como ocorre com quaisquer outras faculdades mentais e emocionais, portadora de grande capacidade de registros psíquicos, desta forma apresentando-se ostensiva quando prima
pela superior qualidade de captação correta e de alto significado. Então, de fato, Allan Kardec coloca todos os seres humanos como médiums, né? E uma das colocações que ele faz é que todos nos conectamos com o nosso espírito protetor. Então, isso já é uma conexão que se dá através da mediunidade, né? Porque a mediunidade propicia esse intercâmbio. Esse intercâmbio não há necessidade de ser na forma ostensiva das psicofonias, das chamadas incorporações. Ela se dá por essa troca, esse colóquio, né, íntimo, que se dá, é mediunidade também, né? Da nobre fase da atual razão e do discernimento, o ser humano avança naturalmente para a fase da intuição, quando automaticamente conseguirá o interrelacionamento psíquico com outros níveis de consciência, no caso de natureza cósmica. Então, está sendo afirmado aqui, né? Esse trabalho, né, da razão, do discernimento, em que se dá, né, nos nossos tempos, estamos avançando naturalmente para a fase da intuição. A intuição será a mediunidade predominante em todos, né, porque nos entenderemos até pelo olhar, de forma intuitiva. Então, tudo isso é um processo que se dá. Vai se acentuando na medida em que alimentarmos a nossa casa mental, porque uma intuição só se dá quando temos bagagem, quando temos alimento, ou seja, trazidos, conseguidos, oriundos das boas leituras que nos levam a boas reflexões, das boas conversações, dos bons livros, dos bons filmes, da percepção da natureza, né? Dessa ligação com Deus, com Jesus, sabendo que Ele nos envia os seus seres, que são esses espíritos dedicados, amorosos, trabalhadores do Cristo, os obreiros do Senhor, como vemos no Evangelho. Então, tudo isso trabalhará o nosso campo intuitivo. A evolução é incessante, ampliando sempre a capacidade intelecto-moral do espírito no seu processo de individuação, de saúde integral, de conquista do reino do céu. Em busca, aliás, esse processo de crescimento e de atração do belo, do superior e do transcendente, resume o sentido, o significado psicológico da vida e não apenas o bem-estar fisiológico, a satisfação pelo já conseguido, que se transforma em apatia e depressão. Vale até a pena repetirmos esse parágrafo. Essa busca, esse processo de crescimento e de atração do belo, do superior e do transcendente resume o sentido, o significado psicológico da vida, e não apenas o bem-estar fisiológico, a satisfação pelo já conseguido, que se transforma em apatia e depressão. Então, se canalizamos tudo para o atendimento do nosso ser material, né? Uma vez atendido, né? Vem aquela satisfação, né? Que é a resposta àquele atendimento, mas isso se transforma aos poucos em apatia e depressão. A existência terrestre é a alta concessão da vida, que merece todos os investimentos de nobreza e de sensibilidade, de aplicação de energia e de luta, de consideração pelos valores espirituais e de superação do ego, em suave e doce harmonia do seu eixo ligado ao self. A jornada, portanto, na conquista da saúde, não se reduz à eliminação das doenças, dos transtornos emocionais, porém, e muito mais,
avança futuro espiritual afora, armazenando experiências iluminativas e conquistando espaço no rumo do infinito luminoso. Belíssimo estudo, né, que nos ajuda a refletirmos sobre apontamentos muito importantes que nos auxiliam nessa escalada evolutiva, né, que nos auxiliam nesse processo de crescimento da educação do espírito à luz da doutrina espírita, à luz do Consolador. E trazendo mais uma vez Pedro Camargo Vinícius, no livro Mestre da Educação, ele tem um capítulo muito interessante que nos ajuda demais também. Renovemos nossa mente, que é uma complementação do que falamos até agora. O homem, primeiro ele coloca um trecho do Evangelho. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro de seu coração. E o homem mau tira coisas más do mau tesouro de seu coração. Coração, diz Vinícius. No caso vertente, não é o órgão que exerce as funções de uma bomba impelindo sangue na irrigação geral do nosso corpo. Trata-se da natureza dos pensamentos e dos sentimentos que nosso espírito irradia, isto é, do estado de nossa mente, das visões, das imagens que cria e desenvolve, do modo e da maneira com que ela discerne e ajuíza de tudo que vemos, de tudo que cai sob o domínio da nossa percepção. Da boa ou má função da mente depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou os maus atos que praticamos, né? Então, até repetindo, da boa ou má função da mente, depende a boa ou má direção que tomamos no caminho da vida. O bom ou o mau juízo que emitimos a propósito de todas as coisas, os bons ou os maus atos que praticamos. Os nossos destinos estão na dependência direta da nossa mente. Serão fatalmente o que ela determina que sejam. Então, nós estamos vendo que aqui o termo coração que ele usou, né? Coração e mente. Renovemos a nossa mente, ele começa com coração, mas no caso não trazendo o coração que bomba, né? O sangue para todo o nosso corpo, mas aquilo que é arquitetado na nossa mente. Quantas vezes falamos, o nosso coração está dizendo, porque aliamos ao nosso sentimento íntimo. Mas quem arquiteta tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que refletimos, é a mente, né? É a atuação nossa, espíritos, né? Na mente. Então, o primeiro passo, portanto, a dar na obra de nossa salvação, nesse processo educativo, não é? Deve constar do estudo meticuloso da nossa mente. Que espécie de pensamentos engendramos? Que gênero de visões e de imagens nossa mente se compraz em acalentar? Como costumamos julgar os atos dos nossos semelhantes? Que juízo fazemos de Deus e de sua justiça, do amor e do dever? Que é que de preferência nos afeta mais profundamente? Em suma, qual o nosso ideal? Então, o que Vinícius coloca? Que nós temos que conhecer profundamente a nossa mente e buscarmos compreender, né? Que tipos de visões estamos engendrando, que tipos de pensamentos estamos alimentando, que juízo fazemos de Deus, quer dizer, como compreendemos a Deus, como compreendemos suas leis, né? Então, tudo isso é fundamental.
O que nós nos comprazemos em acalentar, como julgamos os atos do outro e aqueles que nos chegam. Qual o nosso juízo em relação a tudo que nos cerca? É a nossa mente que determina tudo isso. Tal é, em resumo, o problema da vida. Nada conseguiremos no sentido de nossa melhoria e de nosso progresso sob qualquer aspecto, enquanto não prestarmos acurada atenção às condições de nossa mente. Não haverá reforma possível em nosso caráter sem que previamente se tenha verificado uma mudança em nossa mente. O grande Paulo, profundo conhecedor da psicologia, da evolução espiritual, assim escrevia aos Romanos: abre aspas, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois em tal importa o culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, normalmente gostamos de entender, mas transformai-o. E aí nós vamos nos achar salvadores do mundo, com a obrigação de mudar a mente, a forma de ver a vida de tudo e de todos. Quando foi muito claro, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A doutrina de Paulo é, portanto, a reprodução da de Jesus. Paulo empregou a palavra mente. Jesus usou o termo coração. Não é? Não é isso? Jesus não fala que o nosso coração está onde está o nosso pensamento? Não é isso? Define tudo. A fonte de todo bem é, por sua vez, a fonte de todo mal. É do coração ou da mente que procedem os pensamentos pecaminosos, o orgulho, o ódio, a inveja, o ciúme, as contendas, o dolo, a corrupção, a avareza. Da mesma sorte, é do coração e da mente que afloram os ideais puros e elevados. Então, se é do coração ou da mente, usando o termo de Paulo ou de Jesus, não importa, se é dele, ou dela, que vem os pensamentos pecaminosos, orgulho, tudo mais, ou as grandes coisas, os ideais puros e elevados, vêm da mesma fonte, Então, da mesma sorte é do coração e da mente que afloram os ideais puros e elevados, a palavra convincente e sincera, a virtude, enfim, sob os vários aspectos em que ela se desdobra. A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma de nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Devemos, pois, cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer, fora deste trabalho de autoeducação da mente, não passa de um erro religioso e de uma superstição. Vamos retomar? A obra de nossa redenção depende, em síntese, da reforma dos nossos corações, ou, na palavra de Paulo, da renovação da nossa mente. Devemos, pois,
cultivá-la, extirpando dela todas as formas de egoísmo, para dar lugar à frutificação das múltiplas modalidades do amor. Tudo mais que se pretenda fazer, fora deste trabalho de autoeducação da mente, não passa de um erro religioso e de uma superstição. Que aprendizados benéficos que nos ajudam a entendermos os mecanismos, a necessidade e como agirmos, para renovarmos a nossa mente ou o nosso coração, para que realmente estejamos efetivando os nossos propósitos, já que entendemos que os nossos propósitos sejam de melhoria. Fiquem então para nós essas reflexões, que amadureçamos essas ideias e que fiquemos em paz.